Oferecimento Cevale, praticidade e sabor incomparáveis. Toda a área de cobertura do Jornal Regional, nós estivemos acompanhando as convenções aqui da região. E não poderíamos também deixar de acompanhar a convenção que homologou a pré-candidatura do Tita Furlan como vice e o Lúcio Demarque como pré-candidato a prefeito. E nós conversamos com o Tita para ele falar para a gente aí como é que está a motivação, o que levou ele a aceitar a ser vice do Lúcio. Todos sabem que eu tentei costurar a minha candidatura a prefeito, era uma caminhada que eu vinha tentando consolidar. Entretanto, Toledo há muito tempo é dividida, isso não só falando dos políticos, mas falando da comunidade. Isso vem de longa data, desde a época de Avelino Campagnolo, Egon Pudel, depois passando por Duílio Genari, Sabino Campos, Delidonim, Coraza, enfim. E aconteceu que na reta final, chegando a este prazo de convenções, os partidos que estavam comigo acabaram achando melhor, se sentiram mais seguros, indo para outras coligações. E de repente eu me percebi com 5 segundos de televisão, que é o tempo que o Partido Verde tem, e não poderia participar também dos debates, porque a nova lei absurdamente impôs um número de 9 deputados federais para que os partidos pudessem participar, os candidatos pudessem participar dos debates. E de repente eu me vi numa aventura que, para quem já disputou 7 eleições, tive a plena percepção de que seria uma candidatura com pouquíssima chance de sucesso. Mas como escrevi há poucos dias, nem tudo foi tristeza. Com muita alegria eu recebi o convite para compor a chapa junto com o Lúcio Demarque como candidato, pré-candidato, agora com a homologação da candidatura como candidato a vice-prefeito. E fiquei muito feliz. O que me levou a aceitar foi ser filho de Toledo. Enfim, minha família está aqui há mais de 50 anos e ter acompanhado o trabalho que este grupo político que o Lúcio pertence fez em Toledo. O Lúcio não apenas está no 5º mandato como vereador, mas teve a grande oportunidade de ser 8 anos vice-prefeito do José Carlos Schiavinato. Não é bacana fazer comparações, mas certo que se esse teu microfone passar pelas ruas perguntando para as pessoas quem foi o melhor prefeito que Toledo já teve, certamente muitas pessoas dirão que foi o José Carlos Schiavinato. Então me foi dada essa oportunidade, não só de estar num grupo que muito fez por Toledo, mas sobretudo na reflexão do quão importante é termos junto a esta coligação, que se Deus quiser seja vitoriosa, tenhamos as portas abertas no governo estadual e no governo federal, que é muito importante, porque apesar de Toledo ter um orçamento que gira nos 500 milhões, nós sabemos que 50% ou um pouco mais já está destinado para a folha de pagamento. A lei exige que 25% vá para a educação e já é bem mais do que isso. A saúde 15% e já está quase em 30%. Então o que sobra no município para fazer investimentos é muito pouco. Então este elo com o governo estadual e federal para a gente é fundamental. Temos lá em Curitiba o José Carlos Schiavinato, temos em Brasília o deputado Dilceu Esperafico, também o senador Álvaro Dias, que é do Partido Verde. E vejam só, os dois pontos, claro que não há que se falar em prioridade, porque aquele que é ligado no esporte tem o esporte como prioridade, aquele que é ligado na cultura, a cultura. Mas nós sabemos que nada existe se não houver uma vida saudável. E temos a alegria de ter o Ricardo Barros, o ministro da Saúde hoje do governo Michel Temer, que é amigo pessoal do Dilceu Esperafico, do Partido Progressista. Então, assim como o Blairo Maggi, que é da nossa região, que é amigo, tem um irmão, meu irmão mais velho foi secretário de Estado do Blairo por 6 anos no Mato Grosso. Então temos amigos no governo federal que sem dúvida farão esta ponte necessária para trazer programas federais, recursos. Então aceitei o convite primeiro por saber que o Lúcio é uma pessoa muito querida pelo povo geral de Toledo, saber que temos a força do grupo de Toledo, tão importante, que tanto já fez e ainda fará, e esta ligação com as esferas estadual e federal que nos trazem uma segurança de que, se eleitos formos, certamente teremos as portas abertas nas esferas que nos trarão os recursos, porque 87% dos impostos não ficam no município, vão para o governo federal e estadual, e a gente precisa dessa gente forte lá para trazer esses recursos para nós.
Tita, você já foi uma vez candidato a vice-prefeito já no passado. Dá para estabelecer uma comparação do que espera vocês? Fui candidato a vice-prefeito no ano de 2004, do atual prefeito. Perdemos aquela eleição por 2.000 votos, foi uma diferença muito pequena. Me trouxe uma experiência de caminhada e a experiência que eu tenho de 7 campanhas disputadas, né, Brito? Não é uma brincadeira, não é uma escolha de uma eleição, é uma escolha de vida, e acredito que a cada ano que passa a gente pisa mais firme, não pisa mais em ovos, mas pisa sim na base que a gente construiu ao longo dessa caminhada toda de 16 anos. É certo que toda a experiência é muito válida, aquela experiência como candidato a vice-prefeito certamente me fará olhar para o norte com a cabeça erguida e com muito mais confiança. Tito, vocês estão conscientes da dificuldade na hora da abordagem com o eleitor, na hora de pedir o voto em função desse momento crítico, porque passa o país onde os políticos estão aí com muito pouco crédito junto à população? Olha, eu confesso e digo sinceramente que isso não me preocupa, porque eu gosto quando eu me deparo com aqueles que têm vontade de esgoelar os políticos, porque eu faço questão de olhar no olho deles e dizer: acompanha a minha vida, se você não acompanhou até hoje, porque enquanto continuarem fomentando esta ideia de que todos são iguais, talvez aqueles que porventura poderiam contribuir muito continuem do lado de fora, não participando. Eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer que eu sou honesto, que eu amo a vida pública e que se eu sou político é porque eu acredito que realmente posso fazer alguma coisa por essa terra. Então não tenho dificuldade nenhuma, até porque o sentimento que não é meu, que porventura eu encontre daquela pessoa negativa, certamente eu não vou absorver, porque a percepção que eu tenho da política e a intenção que eu tenho na política não me faz esmorecer ou entristecer diante daqueles que estão absolutamente incrédulos, com razão. Porque o que a gente vê realmente são bancadas, são políticos que costumam defender ou interesses pessoais ou interesses daqueles grupos de pressão que os exaltam à condição de mandatários. Então sei que é difícil, mas percebo uma conscientização que nunca houve na história política desse país e, graças a Deus, estou vivendo num momento que creio seja uma virada de página na história. Nunca, como na última eleição, eu percebi o eleitor tão preocupado em quem votaria. Com aquela preocupação, não posso errar de novo para depois fazer papel de palhaço de ter eleito mais um corrupto. Então eu não tenho dificuldade, aprendi a caminhar e gosto de fazer campanha caminhando, olhando nos olhos. Não terceirizo a campanha, eu vou para a rua e estou animado mais uma vez. Então, as suas considerações finais. Enfim, agora encarando essa candidatura, emendando no que eu estava falando neste momento, que as pessoas realmente percebam o histórico dos candidatos, quais foram as razões que os trouxeram à vida pública e, fundamentalmente, depois de depositarem o seu voto, que acompanhem o mandato, que cobrem os seus políticos, porque muita gente acha que o dever de cidadão termina no momento que aperta a tecla verde da confirma, da urna. E neste momento é que deve iniciar o dever de cidadão de acompanhar diariamente os seus candidatos que se elegeram. Então o que eu peço mais uma vez é essa oportunidade para a gente realmente arregaçar as mangas e trabalhar por essa terra. Sou filho de Toledo, como já disse, amo esta terra, amo essa gente e espero ter a oportunidade realmente de fazer o que os meus limites me permitem. Então quem acreditar nessa coligação pode ir com fé que a gente vai se esforçar ao máximo.